o nosso cérebro tende à negatividade? Talvez em algum momento você já tenha se perguntado por que parece que as ideias que são mais negativas vêm com mais facilidade ou ficam mais tempo na nossa mente. Será que isso é verdade? Eu sou Sérgio Ribeiro, acupunturista, fisioterapeuta, hipnólogo clínico, e seja muito bem-vindo ao nosso canal Sérgio Ribeiro Saúde, onde hoje a gente continua falando sobre o cérebro e a negatividade. Saiba que isso pode ter uma relação, e essa relação vem de um passado muito remoto, onde nós, caçadores naquela época, por exemplo, íamos sempre fazer uma caça, talvez até uma coleta de frutas em algum lugar, constantemente. E de repente, em algum momento, aquilo não acontecia, não havia mais animais, não havia mais frutas, ou havia até animais ferozes, no caso. Isso ficava muito gravado na nossa mente, na nossa memória, para nossa proteção e para que pudéssemos garantir a nossa sobrevivência, criando uma relação muito estreita então com o quê? Com o nosso mecanismo de luta, fuga ou congelamento. Sim, então nós tendemos a gravar um pouco mais essas perspectivas. Algumas pessoas, inclusive, mais que as outras. Mas será que isso traz sempre para nós uma perspectiva ruim? Talvez você ter contato com algumas emoções que não são consideradas tão boas faça sentido. Quando você passa por um desafio ligado à sua emoção, que toque seu coração, talvez nessa caminhada você aprenda a ser um pouco mais compassivo com você mesmo e com as pessoas ao seu redor. Talvez você passe por uma situação de raiva muito intensa e você aprenda a canalizar essa raiva para um movimento de justiça. Talvez muitas vezes você passe por um momento muito triste e consiga transformar essa tristeza em uma mudança. Então saiba que esses sentimentos não são de todo ruins e eles vão acontecer. Você vai passar por esses sentimentos. Eles acontecem normalmente na nossa vida. Então, qual é o segredo? A primeira coisa, entenda. A gente vai, daqui a um pouquinho, falar sobre as dicas. E essas dicas vão ser muito interessantes. Inclusive, a segunda delas talvez chame muito a atenção de você. E para que você sempre esteja sintonizado com o nosso material, vai ali, te inscreve, segue a gente, clica no sininho para você sempre ficar atualizado e sintonizado com todos esses assuntos muito interessantes de saúde que a gente trata. Então, você percebe nesse momento que quando você entende essa situação e aceita, você pode deixar essa emoção de lado. Sim, com o aprendizado, você pode deixar essa emoção de lado, utilizando essa energia para plantar sementes que você deseja. Sementes de pensamento, de ações, de comportamento, de hábitos que você escolhe, que você deseja e que vai ser muito bom. Então, você pode interiorizar o bom, sim. E agora eu vou dar para você 4 dicas de como fazer isso e se sentir muito bem com tudo isso. A primeira coisa é, você passa por muitas experiências boas durante o dia. Você simplesmente as esquece, não dá valor.
Você pode estar dizendo nesse momento, não, Sérgio, isso não é assim. A minha vida é muito ruim. Eu passo por coisas horríveis. E eu vou contar uma história para você. Recebi certo dia, já no final absoluto da tarde, uma cliente que me retrata isso. E eu perguntei como é que foi o seu dia, ela disse muito ruim. Só coisas ruins me aconteceram. E começou a relatar, engrenar numa série de coisas ruins. Eu pedi para que ela respirasse um pouco e pensasse. E eu perguntei, você dormiu essa noite? Ah, dormi muito mal. Mas você acordou? Sim, acordei. Você estava na sua casa? Estava. E aí começa. Você teve uma cama para dormir. Você tem um lar para se resguardar, se proteger, guardar suas coisas, vivenciar sua vida. Você pode se alimentar. Você teve roupa para vestir. Uma das coisas mais fantásticas que eu acho é a capacidade que a gente tem de poder caminhar. É uma das grandes dádivas da vida. E você só percebe isso quando você é privado desse movimento. Assim como a luz, que a gente só sente falta realmente quando ela falta. Então, foque sempre no positivo, nas pequenas coisas. Em tudo aquilo que você tem e está à sua disposição, em boas conversas que a gente tem, em possibilidade de você dar um passeio, estar em contato com a natureza, com o sol, com o vento, você poder simplesmente dar uma grande respirada, sentir o ar entrando, se conectando com o ambiente, com as pessoas, isso é uma grande dádiva. E isso vai fazendo conexões muito positivas na sua mente. E a segunda dica que eu falei, e que você vai lembrar muito dela, é a capacidade que você tem de fazer com que essas pequenas coisas boas sejam lembradas na sua mente. Quando você faz isso, os neurônios começam a se conversar e a lembrar de coisas positivas. Você começa a fazer novos caminhos neurais. Você começa a fazer um novo fluxo de Qi passando dentro de você. E quando isso acontece, essas imagens que vão se conectando, muito boas, e fazem esse caminho neural, começam a tornar a nossa perspectiva, a forma como a gente vê o dia, como a gente sente, diferente. Diferente, e esse diferente caminha para onde? Para melhor. Esse diferente caminha para o sentir-se bem. Foca nisso. Relembrar as coisas boas que você fez, encadear. Eu dei um bom passeio, eu conversei com alguém, eu fiz uma tarefa que eu gostei. Eu dei uma volta que eu gostei. Só você sabe as coisas que você faz no seu dia a dia que podem conectar. Terceira dica, muito interessante. Depois que você conectou, encadeou elas, que você sabe o que aconteceu, comece a lembrar delas. Isso, como se fosse um filme. Veja a cor, veja o brilho, veja a intensidade, escute, vivencie essas imagens. Quando você faz isso, você está fazendo com que esses caminhos neurais novos, essas imagens tão boas, comecem a se fortalecer na sua memória. Nesse momento você pode estar dizendo, mas Sérgio, isso é tão difícil. Isso é um treinamento, isso é um aprendizado. Não é difícil, mas não é fácil. Mas saiba sempre, pode ser simples. Quarta e última coisa, permita sempre que essas imagens que você está criando acompanhem você. Que você se lembre delas. Hoje de manhã eu conversei com a pessoa, hoje de manhã eu fiz um exercício que eu queria, hoje de manhã eu fiz uma tarefa que eu gostei. Talvez você tenha visto pela sua janela um lindo céu azul.
qualquer coisa, você vai trazer essas imagens para você. Você vai buscar. Uma busca ativa. Lembra? Acabei de falar. Aprendizado e treino. Terapia é isso. Aprendizado e treino. Então, comece fazendo essas 4 dicas, esses 4 movimentos e tenha certeza que muita coisa no seu dia a dia vai mudar e vai mudar para muito melhor. Fique bem, seja feliz e até nossos próximos encontros.